Bom dia a todos. Hoje, dia 18/10/2022, vamos iniciar então a nossa aula de número 8, relacionamento interpessoal. Então, nós já estamos aí caminhando para a reta final. Hoje nós vamos fortalecer um pouco mais o conhecimento sobre esse relacionamento interpessoal dentro das empresas. Bom, relacionamento interpessoal. Vocês conseguem visualizar, pessoal? Tá tudo beleza? Vocês conseguem ver os slides? Sim, Sim. professor. Ótimo. Bom dia, Prisciane. Bom dia, professor. Seja bem-vinda. Obrigado. Relacionamento interpessoal. É encontrar alguém que admita sua necessidade de aprimoramento em seu relacionamento interpessoal exige um grande esforço. Esta prática possui dificuldades decorrentes porque somos diferentes uns dos outros, né? E tal fato gera insegurança em conhecer o próximo. Quando a gente olha para uma pessoa e a gente vê essa pessoa, eu acredito que vocês já identificaram ou já passaram por tais situações, onde você olha assim e fala: meu santo não bateu com o santo daquela pessoa. Isso acontece muito. Às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente vê algumas qualidades ou algumas características e que são muito boas. E aí a gente olha para essa pessoa e a gente fica inibido em talvez tentar conhecer essa pessoa, porque as nossas diferenças às vezes nos trazem insegurança no momento de tentar conhecer pessoas novas. Então, quando a gente admite, né, essa necessidade de aprimoramento nesse relacionamento, a gente precisa quebrar essas barreiras, né? Exige um grande esforço, não é fácil a gente quebrar essas barreiras, mas nós precisamos quebrar essas barreiras para a gente conhecer a pessoa melhor, porque quando a gente conhece, às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente tem uma visão dela, mas quando você aproxima dessa pessoa, que você começa a conversar, conhecer essa pessoa, de repente, essa pessoa te surpreende, né, quando você conhece ela de fato. Então a gente tem essas dificuldades. Então a gente precisa quebrar essas barreiras. Principalmente se a gente vai trabalhar numa área administrativa ou se a gente vai trabalhar numa equipe. Imagina a gente trabalhando numa equipe com 10 pessoas e a gente tendo essa dificuldade de se relacionar com essas pessoas. Então a gente tem que quebrar essas barreiras, né? Porque se a gente não quebrar essas barreiras, a gente não consegue ter um bom relacionamento e desenvolver bem a nossa função no ambiente de trabalho. As pessoas são diferentes, nós somos diferentes, mas vale a pena dar uma chance, né? Conhecer ali de verdade, conhecer, se aproximar. E é só assim que a gente vai conseguir quebrar essas barreiras. Para Albuquerque 2012, uma maneira de se desenvolver a individualidade de cada ser e aprender a aceitá-los como são, pois assim nós nos adaptamos a cada um, construindo um comportamento tolerante quando estamos dispostos a aceitar as pessoas. Consequentemente, nos tornamos mais flexíveis e observadores. O que facilita o convívio, o aprendizado,
é a capacidade de desenvolver-se, descobrindo valores a partir de fraquezas, da fraqueza dos outros. Então, quando a gente olha para esse termo, para essa afirmação de Albuquerque, a gente vê aqui o seguinte: a gente tem que ser mais tolerante, né, com as pessoas. Às vezes, uma atitude de uma pessoa faz com que a gente crie uma barreira com essa pessoa. Mas aí, se a gente cria essa barreira, a gente não consegue tolerar, a gente não consegue aproximar. E aí esse convívio, ele fica meio que insustentável no ambiente de trabalho. Então, às vezes, vale a pena a gente ter um pouco de tolerância, né? Tentar observar, aproximar um pouco dessas pessoas, tentar quebrar essas barreiras, aceitar as pessoas, né? Às vezes a gente tenta não aceitar, a gente precisa aceitar, principalmente no ambiente de trabalho, né? Se eu estou trabalhando num determinado local, eu tenho que aceitar algumas pessoas diferentes de mim, né? Diferentes formas ali de pensar no local de trabalho. Na verdade, as minhas ideologias, as minhas crenças, elas não entram ali no local de trabalho. Porque às vezes se eu for levar, né, a minha vida particular para dentro do ambiente de trabalho, ou as minhas crenças, os meus valores, as minhas coisas, tudo que eu acreditar, às vezes eu vou ter muito problema. Então eu tenho que me esvaziar para poder eu trabalhar bem ali no local de trabalho, e assim são todas as pessoas, né? E agora, aceitação de pessoas diferentes de mim. Hoje nós temos aí várias pessoas, né, que são inseridas aí no mercado de trabalho. A gente fala de reinserção social, e às vezes a gente quer, né, detonar, a gente quer fugir dessas pessoas. Ah, essa pessoa aí é problemática, essa pessoa vem de um problema sério, essa pessoa tem um problema sério lá fora. Eu conheço essa pessoa, eu sei que essa pessoa aí já brigou, já bateu, já apanhou, e assim, são várias barreiras, né? Mas às vezes vale a pena a gente dar uma oportunidade, principalmente no local de trabalho. Eu não falo fora. Eu penso que dentro da empresa, a nossa vida, ela tem que ser, a gente tem que ter uma vida legal, ou assim, a gente tem um convívio bom com as pessoas dentro da empresa, porque a gente é obrigado a estar do lado das pessoas ali e desenvolver o nosso trabalho. Agora, depois que sai do portão da empresa para fora, aí cada um, né, vai tomar aí as suas decisões, vai fazer o que quer da vida, né? Às vezes, dentro da empresa nós temos um bom relacionamento. Às vezes, quando sai da empresa, a gente, né, cada um para sua casa, cada um para o seu lar, e vida que segue. Mas dentro da empresa a gente precisa ter, né? A gente precisa ser mais tolerante, a gente precisa ter mais empatia para com as pessoas. Mesmo sendo impossível agradar a todos, o ser humano necessita entender que precisa conviver com as pessoas à sua volta. Isso aqui é muito importante porque às vezes há pessoas, né, com grandes insatisfações e às vezes você não consegue agradar essas pessoas. Aí você fala assim, não, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Por mais boa que você seja, por mais bom que você seja, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Beleza. Mas você precisa se esforçar, né? Às vezes tem atitudes que a gente toma que a gente ganha as pessoas, a confiança das pessoas. É muito difícil você conquistar confiança, porque nós somos pessoas que somos assim, somos muito fechadas. Somos seres humanos que viemos aí às vezes de famílias com muitos problemas de relacionamento. E aí a gente acaba se fechando para todo mundo, né? Para a gente poder criar um vínculo ali de amizade é muito difícil, mas às vezes vale a pena a gente, né, dar uma oportunidade, porque se a gente constrói, né, eu falo que a amizade a gente constrói a partir de relacionamentos saudáveis, né, aquele relacionamento sem interesse, porque tem gente que é interesseiro, ele aproxima de você porque ele tem interesse em alguma coisa, porque você pode oferecer alguma coisa. Ou às vezes eu, na minha pessoa, vou me aproximar de alguém por interesse, por interesse em alguma coisa. Não, jamais. Eu não vou me aproximar de uma pessoa porque eu tenho interesse em alguma coisa que ela pode me oferecer.
né? E eu falo que os meus valores, eles não estão à venda, né? Eu costumo dizer isso sempre. Os meus valores não estão à venda. Então, jamais eu me aproximarei de alguém com interesse de ter benefício com isso. Até por isso que eu acredito que eu sou uma pessoa muito assim na questão. Eu tenho muitas amizades, né? Mas eu nunca pedi assim para alguém, ah, fulano, me indica lá naquela determinada empresa lá para eu poder entrar lá. Você é o gerente lá, você pode me colocar lá dentro, né? Nós somos amigos e tal. Não, nunca aconteceu isso comigo, né? Todas as empresas, né, que eu trabalhei foi por conta do meu currículo, né? Eu tinha um currículo que se adequava àquela vaga e eu entrei em determinada empresa, né, ali pelo currículo que eu tinha e não porque alguém me colocou dentro da empresa por amizade ou se eu tenha feito algum tipo de amizade para poder conseguir, né, algum benefício. Não, eu não concordo muito com esse negócio de conseguir benefício nas costas dos outros. É como se eu tivesse, né, andando nas costas do outro. Não, eu quero caminhar com as minhas próprias pernas. E aí quando a gente fala dessa questão de convivência, né, de saber lidar com outras pessoas, né, de dar essa oportunidade de se tornar mais flexíveis e observadores no convívio, né, no aprendizado. Então a gente precisa realmente fazer aquela análise, né, intrapessoal que nós aprendemos lá no início para saber como está esse nosso convívio. Ninguém consegue viver sozinho, isso é um fato, né, gente? Quem consegue viver sozinho, isolado? É muito difícil, né, a pessoa viver sozinho, isolado, né, não depender de ninguém. Nós dependemos uns dos outros no quesito, né, de emprego, trabalho, dentro da empresa. Nós dependemos uns dos outros. Às vezes a minha função dentro da empresa depende da função do outro. Por exemplo, eu sou professor, mas para que eu possa ministrar as minhas aulas, eu dependo da minha coordenadora, que faz a programação das minhas aulas. Eu dependo de um diretor, eu dependo do vice-diretor, eu dependo das secretárias que estão sempre ali fazendo as matrículas de vocês. Então, assim, nós somos uma grande equipe e dependemos uns dos outros aqui dentro da empresa. Então, eu dependo dos meus colegas de trabalho. Então, eu estou longe deles, mas nós estamos sempre conversando, sempre mandando mensagem, interagindo, como que tá, tudo bem, vamos começar outro curso, vamos terminar, manda a folha de ponto, manda um e-mail para tal lugar. Então, a gente está sempre em comunicação porque nós dependemos uns dos outros. Nós somos uma grande organização, né? E essa grande organização depende de muitas pessoas para que ela possa funcionar. Assim é as empresas. Ninguém consegue viver sozinho. Por isso, tratar as pessoas bem ou saber lidar com a presença de vários à sua volta é no mínimo o que se precisa diante de uma sociedade em decorrente acessão. Ou seja, ao meu redor tem pessoas de várias naturezas, né? Tem pessoas de várias culturas diferentes. E eu preciso, né, ter empatia, eu preciso tentar entender essas pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso tentar entender esse grupo de pessoas. Eu estou envolvido, né, principalmente eu como professor, geralmente eu conheço muitas pessoas, eu já formei aí mais de 700 alunos, desde que eu iniciei na rede Cotec. Então, são muitas pessoas que passaram pela minha vida. E são pessoas, né, diferentes. Cada turma, até as turmas são diferentes, né? Tem turma que às vezes eu preciso incentivar mais para eles participarem, outras turmas já participam assim de forma muito natural. Então cada turma é diferente uma da outra, né? São pessoas diferentes, mas eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Eu sou apaixonado em conhecer novas pessoas, em ter esse relacionamento com novas pessoas. Aqui eu aprendo muito, né? Além de ensinar, eu também estou aprendendo com vocês. Então nós vamos crescendo cada dia mais. De acordo com Chiavenato 2010, o relacionamento interpessoal é uma variável do sistema de administração participativa, que representa o comprometimento humano que gera trabalho em equipe, confiança, participação das pessoas. As pessoas não atuam isoladamente, mas por meio de interações com as outras pessoas para poderem alcançar os seus objetivos. Chiavenato 2010, página 115. Então aqui
eu trouxe para vocês hoje, né, algumas teorias aí de vários escritores famosos na área da administração, algumas teorias que vêm exatamente para firmar, né, aquilo que nós já falamos aí nas aulas anteriores. Ou seja, para trazer, nós trazemos esse subsídio, né, para poder dar uma sustância ou para poder vocês verem que o que nós passamos para vocês é algo aí, né, que nós temos muitas outras pessoas que falaram a mesma coisa sobre o tema ou que tiveram a mesma ideia sobre os temas que nós já estamos que nós ministramos para vocês. Então, aqui de acordo, né, com o Chavenato, esse relacionamento interpessoal é uma variável do sistema de administração participativo. Ou seja, se nós não tivermos, né, uma participação dentro da empresa onde todas as pessoas participam do nosso projeto, o nosso projeto não vai ser um projeto bom. Tem que ser um projeto participativo, ou seja, o meu local de trabalho, as pessoas têm que ter liberdade para se relacionar. Então, aqui na minha sala de aula, vocês têm essa liberdade. Eu sempre falo para vocês, pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta, você quer fazer algum comentário? E eu fico aqui na esperança, né, que vocês participem da aula. Ou seja, porque é uma aula aberta, onde todos têm ideias diferentes, né, pensamentos diferentes, e vocês podem trazer essas ideias para nós. Vocês podem trazer, né, o que você pensa para a sala de aula, para a gente poder discutir, para a gente poder conversar. Né? Por isso que a gente sempre abre essa oportunidade para vocês. Porque essa aula tem que ser uma aula participativa, onde vocês tenham pelo menos a liberdade de falar. Então eu sempre deixo, pessoal, tem alguma dúvida, né? Vocês querem falar alguma coisa referente ao tema. Então sempre é algo participativo. Se eu quero tomar algumas decisões dentro da empresa, essas decisões têm que ser tomadas em comum acordo com a equipe de trabalho. Eu posso reunir minha equipe de trabalho e passar para a equipe, olha gente, eu tive uma ideia, né? A gente pode implantar aqui no nosso ambiente de trabalho um sistema que vai melhorar, né, para a gente poder trabalhar, vai melhorar o nosso trabalho, vai reduzir aqui mão de obra. O que vocês acham? A minha ideia é essa e essa. O que vocês acham da gente implantar essa ideia? E aí as pessoas vão opinar, né, e vão dizer, não, a gente pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo. Né, e assim a gente vai chegar num objetivo final e vai melhorar o ambiente de trabalho. Então é um ambiente de trabalho participativo. Manter um bom relacionamento é imprescindível. O sucesso no dia a dia, na convivência com as pessoas e também no trabalho e também no ambiente profissional depende muito de como você trata as pessoas à sua volta. Não se pode escolher com quem trabalhar ou com quem dividir a mesa do trabalho. Somos convidados a lidar com as diferenças em todos os aspectos. Ou seja, quando eu entro numa empresa para trabalhar, às vezes eu vou ter que dividir a minha mesa com outras pessoas. E eu não vou escolher essas pessoas para trabalhar comigo. Eu sou convidado a entrar para aquela equipe de trabalho. Então eu preciso me adequar, eu preciso ter um bom relacionamento com aquelas pessoas. E só lembrando que no local de trabalho nós temos que ter uma postura de trabalhador, ter uma postura de colaborador para a empresa. Eu não posso ter. Às vezes eu tenho uma posição, uma postura fora do trabalho, e aí eu quero pegar aquilo que eu vivo lá fora e quero levar para dentro da empresa e quero que as pessoas daquela empresa sejam como eu. Isso não vai dar certo. Você vai ficar frustrado. Às vezes você tem algumas crenças, alguns pensamentos ideológicos, e aí você vive isso fora da empresa e até dá certo, né? Você tem ali algumas pessoas que te admiram nos seus pensamentos, nas suas atitudes, mas quando você entra para a empresa, para dentro de uma empresa, ali dentro você é um colaborador. Ali dentro você, esses seus pensamentos, essa sua forma de viver, essas suas ideologias, essas suas crenças, elas não podem entrar da porta para dentro. Então você pode, né, ser quem você quiser
fora da empresa. Dentro da empresa você é o colaborador, você é um profissional que vai ali prestar um determinado serviço. E você precisa ter boa convivência com as pessoas, porque senão você não vai conseguir, né, desenvolver ali com qualidade as suas funções. Um relacionamento interpessoal saudável entre o líder e os seus liderados facilita o desbloqueio da insegurança que rodeiam os colaboradores do dia a dia. O respeito e a admiração trazem harmonia para o ambiente de trabalho. Então, esse relacionamento, né, entre ali as lideranças faz com que os colaboradores tenham mais facilidade de interagir uns com os outros. Eu costumo dizer que a tribo, toda tribo, ela olha para o líder, né? E a tribo, ela segue o líder. Tudo que o líder faz, eles também vão fazer, porque o referencial é o líder. Por isso que eu sempre digo, nós temos empresas que nós temos 30 líderes dentro da empresa. E aí cada líder tem sua equipe. Nós temos ali, digamos que, equipes que são maravilhosas. E todo mundo quer ir para aquela equipe. Porque o líder daquela equipe, ele é uma pessoa que tem um relacionamento interpessoal saudável entre os colaboradores. Já tem outros líderes, né, que tem muita dificuldade com isso. E aí a equipe dele não é uma equipe muito boa. E aí essa pessoa precisa ser trabalhada, né, todos os dias para que ele possa melhorar e para que junto a ele a equipe dele melhore. Porque senão não vai. Por isso é que muitas das vezes, para escolher né, o líder, quando ele é escolhido para poder trabalhar, né, com uma determinada equipe, ele é escolhido a dedo. Né? Não é qualquer pessoa que serve para ser líder, porque precisa sim ter um bom relacionamento com os colaboradores. Né? Altruísta, alegre, que transmita harmonia, que transmita autoconfiança, alegria. Isso é muito bom na vida de um líder, né? Entusiasta, aquele cara né, ele vê o mundo assim de forma diferente. Aquilo contagia a equipe dele, né? Diferente daquele que às vezes não tem tanto entusiasmo, né? Então a equipe fica meio frustrada. O aprimoramento deste relacionamento é diário, construído aos poucos e deve ser regado para que futuras frustrações e discórdias no trabalho não venham a aparecer. Ou seja, gente, às vezes a gente precisa refrear a nossa língua. Às vezes a gente precisa refrear as nossas atitudes para a gente poder construir esse relacionamento dentro da empresa. E esse relacionamento ele é construído aos poucos. Imagina, quando a gente começou as nossas aulas, né, aí há um mês, mais de um mês atrás, né, a gente vem construindo um relacionamento e pode observar que até hoje a gente ainda, né, ainda tem muita dificuldade. Eu vejo que vocês ainda têm um pouco de dificuldade de falar, de se relacionar aqui na sala de aula. Né? Eu percebo que vocês ainda têm um pouco de dificuldade. E olha quanto tempo a gente está junto aqui. Eu vejo que tem alguns alunos que já conversa, já brinca, né? E tem outros que ainda estão assim meio assim, tipo, peraí, quero conhecer um pouco mais, né? Eu quero, né? Não quero entrar assim nesse relacionamento assim muito forte, fica assim naquela insegurança também, um pouco de vergonha, um pouco de medo, às vezes de falar. Mas o certo é que para construir um relacionamento leva tempo, né? Leva muito tempo. Então a gente precisa trabalhar aos poucos, né? Todos os dias a gente trabalha esse relacionamento e ao longo dos anos aí você vai olhar para trás e vai dizer assim, valeu a pena, né? Algumas vezes lidar com as diferenças causa incompatibilidade, desentendimentos, problemas que devem ser solucionados a partir do bom relacionamento e diálogo entre os colaboradores, pois pequenas ações são as sementes dos grandes resultados. Albuquerque, 2012, página 85. Pequenas ações são as sementes dos grandes resultados. Gente, isso aqui é profundo. Quando a gente olha para essa frase, né, e a gente olha para a vida da gente, a gente olha para a nossa história,
que a gente vai plantando sementinhas. Cada vez que eu pego uma turma aqui, eu costumo dizer que eu planto muitas sementinhas. Eu não sei como será o nosso futuro, né? Mas de repente no futuro a gente pode estar juntos, né? Em algum lugar, em alguma empresa, trabalhando juntos. Eu não sei, mas nós estamos plantando sementes todos os dias, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal. São pequenas ações que nós temos todos os dias, que ao longo dos anos vai fazer com que o nosso relacionamento seja assim um relacionamento muito bom, muito saudável, ou não, né? Depende daquilo que você vai plantando aí ao longo de sua vida. Eu falo que essas pequenas ações, que são sementes de grandes resultados, simplesmente às vezes quando a gente é generoso com alguma pessoa em algum momento da vida, essa pessoa torna ali um grande amigo. Ao longo da minha vida eu pude participar de muitos trabalhos sociais, né? E eu posso dizer para vocês que hoje eu tenho muitos amigos espalhados aí pelo estado de Goiás, porque a gente fazia um trabalho social e sempre a gente estava ajudando algumas pessoas na área da construção civil, sempre a gente ajudava algumas pessoas na área motivacional. E isso, assim, trabalho social com algumas pessoas, né, nas nossas comunidades. E isso vai construindo o relacionamento entre essas pessoas. Eu me lembro que eu conheci uma senhora e ela, um pessoal muito pobre, né, tinha muita dificuldade financeira e uma luta danada. E aí o esposo dela ficou muito doente. E aí eu visitava ele constantemente, eu ia lá na casa dele visitar, ver se estava tudo bem, se estava precisando de alguma coisa. E ali poucos dias depois ele faleceu. E eu tive ali com ela durante aquele tempo, né, junto com ela, dando um apoio para ela, para a família. E aquele pessoal tornou-se grandes amigos, né? Então, todas as vezes, quando eu não ia na casa dela, ela ia na minha casa, procurar se estava tudo bem. E assim ficou marcado ali aquele. Eu digo que é uma sementinha que eu plantei naquele lugar, que gerou muitos resultados. E aí a gente vai plantando, né? Eu falo que a gente tem que ter um coração bom para ajudar as pessoas, né? Servir as pessoas, porque a gente só quer ser servido, né? Quando a gente fala de plantar, a gente fala de servir. E se você quer que alguém faça alguma coisa para você, faça você primeiro. Tem gente que às vezes fala assim, não, as pessoas precisavam mudar, né? Mudar o mundo, mudar a forma de viver. Só que eu quero que as pessoas mudem. Eu não estou mudando. E aí não vai funcionar. Então, se eu quero que alguma coisa seja diferente, eu tenho que começar a fazer diferente. Às vezes, né, isso acontece muitas vezes, né, entre cônjuges, pai e filhos, né? Às vezes os filhos querem que os pais façam alguma coisa para eles, mas eles não fazem para os pais, né? Começa a fazer alguma coisa interessante para o seu pai, para sua mãe, para você ver quanto ele vai mudar com você. E começa a fazer alguma coisa, no caso do cônjuge, né, alguma coisa diferente, para ver que muda a situação. Então a gente precisa, é nós que precisamos plantar, é nós que precisamos fazer a diferença. Quando nós fazemos algo diferente, nós fazemos a diferença na vida das pessoas. Isso começa conosco, né? E eu sempre falo que quando você serve alguém, a pessoa, quando você começa a servir alguém, as pessoas se sentem constrangidas em não fazer o mesmo para você. Aí você fala, não, mas eu fiz alguma coisa para alguém e essa pessoa me decepcionou muito. Não pare não, tá? Não pare de fazer o bem porque alguém te decepcionou lá atrás. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa importante. Aquela pessoa que te decepcionou não merecia ter recebido de você o que recebeu, mas não é por conta disso que você vai parar. Você é uma pessoa boa e você deve continuar fazendo o que é bom, porque você vai ver que lá na frente alguém vai te surpreender por conta das suas ações e das suas decisões tomadas ao longo de sua vida. As relações interpessoais desenvolvem-se em decorrência do processo de interação.
Aí nós temos aqui uma referência. É uma maneira de conhecer mais, aprender com situações diversas no grupo social, vivenciando e trocando informações. Então, quando a gente consegue, né, desenvolver esse relacionamento interpessoal com as pessoas, a gente consegue conversar, a gente consegue trocar ideias, a gente consegue trocar informações, a gente aprende mais, a gente fica mais informado do que está acontecendo ao nosso redor, dentro da empresa, sociedade, município, estado, Brasil. Atingir com Interagir com o outro ou se comunicar, muitas das vezes se torna uma tarefa complicada. Não é fácil, né, gente? Às vezes a gente vê alguém, a gente quer interagir, a gente quer conversar. Tem pessoas que têm muita facilidade de conversar. Ele chega num lugar, ele já conversa. Eu mesmo sou muito saído, sou muito extrovertido, muito alegre sempre onde eu chego. Eu já chego, né? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como que tá? Quer dizer, eu já chego assim, chegando mesmo. Então eu não tenho dificuldade com isso, mas tem pessoas que têm muita dificuldade, sofrem demais, né? Eu tenho no caso na minha família mesmo, tem alguns amigos meus, eu já tive vários alunos que falam, professor, quando eu chego num lugar que tem muitas pessoas, eu preciso ir lá, só que eu espero um pouco das pessoas saírem para depois eu ir, porque eu tenho muita vergonha de entrar, né, em determinados locais. Às vezes a pessoa precisa comprar alguma coisa, né, em uma determinada loja, mas se tiver um número grande de pessoas na loja, ele não entra porque ele tem vergonha de entrar na loja porque tem outras pessoas e ele tem vergonha. Então eu conheço muita gente desse jeito, que tem essas dificuldades. E aí você precisa superar isso, né? Tentar mudar isso. De que forma? Começando a estimular você mesmo a fazer diferente. É você estimular. Não, você vai fazer, você vai chegar lá, você vai cumprimentar todo mundo, vai dar um sorriso, vai dar um bom dia. Ah, mas eu dei um bom dia, a pessoa virou a cara para mim. Ele não merecia meu bom dia, eu vou dar meu bom dia para outros. E amanhã, se eu ver ele, eu vou dar bom dia para ele de novo. E eu vou dar o meu bom dia para outras pessoas. De vez em quando eu saio na rua e aí eu, bom dia, tudo bom? Bom dia, beleza? Boa tarde, senhor tá bom? Aí quem olha fala, nossa, esse cara deve ser político, né? Não, não sou político, mas eu gosto, né, de cumprimentar as pessoas, de dar um bom dia, uma boa tarde. Isso faz com que eu me sinta bem. E às vezes a pessoa está assim, às vezes de cabeça baixa, e aí eu passo, ô, bom dia, como é que o senhor tá? Tudo bom? A pessoa levanta a cabeça, até assusta assim, né? Ô, bom dia, tô bom, e você? Já dá um sorriso assim. Aquilo também traz para aquela pessoa algo bom. Às vezes melhora o dia daquela pessoa. Aí ele vê que aquela alegria que está em mim pode contagiar ele também. E aí ele, né, às vezes ele fala assim, oh, rapaz, mas que menino animado, né? Que rapaz animado, rapaz. Olha só, menino nada, né? Hoje eu já sou um senhor, né? Eu tô com quase 40 anos, né? Mas que rapaz aqui, que senhor animado, né? Tô feliz, dando um bom dia. Às vezes aqui dentro, às vezes até eu estou passando por alguma dificuldade, né? Mas eu prefiro dar um sorriso do que fechar a cara. Né? Às vezes a pessoa está precisando de um sorriso só, para que o dia dele seja um dia mais alegre. E aí você dá aquele sorriso para ele, dá para aquela pessoa um bom dia, e o dia dele melhora mesmo. Então isso é muito importante, né? A gente comunicar, comunicar com as pessoas. Isso é difícil para algumas pessoas, gente. A gente precisa vencer isso. Tem horas que eu estou andando na rua e aí eu vejo a pessoa lá em cima e ela está me olhando e eu estou olhando para ela. De repente, ela está do mesmo lado da rua, ela vai para o outro lado da rua porque ela sabe que eu vou dar bom dia para ela. E ela tem tanta vergonha, mas tanta vergonha e assim tanta dificuldade de se relacionar que ela atravessa a rua para o outro lado e baixa a cabeça. Eu imagino que ela fica pensando assim: ele não vai falar comigo porque eu não estou olhando para ele. E aí eu, bom dia! As pessoas até assusta, né? Leva aquele susto assim, aí dá um sorriso assim, bom dia. E aí ela sai, aí ela já levanta a cabeça e vai embora sorrindo. Quer dizer, mudou a feição dela, mudou o semblante. Às vezes era um semblante triste, agora é um semblante alegre.
Então, a gente, no trabalho, gente, isso é essencial. Você passar por alguém no trabalho, às vezes a pessoa está num outro setor, mas está passando por você no corredor. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Isso faz toda a diferença. São pequenos gestos, né? São pequenas ações, como nós lemos aqui, né, a fala de Albuquerque 2012. São pequenas ações que fazem grandes diferenças. Vamos aqui mais um pouco. Influenciar pessoas é conseguir colaboração e cooperação. A cooperação vai além do favor, que é uma gentileza espontânea. Isso aqui é muito importante. Além da obrigação e do poder de mando. As pessoas se sentem parte do grupo quando podem colaborar. Então, gente, não é questão de eu exigir de você algo dentro da empresa, porque é a sua responsabilidade. Né? Aí a gente fala assim, não, que a gentileza espontânea, vai além da obrigação e o poder de mando. Então, se você, por espontaneidade, fazer aquilo que você precisa fazer, que é sua obrigação, mas que você faz por ser uma pessoa gentil e espontânea, faz toda a diferença. Quando você faz por espontaneidade e não porque alguém está mandando, você se sente parte da equipe. É interessante isso aqui, é legal. Mas quando você faz alguma coisa porque alguém está mandando você fazer, traz aquele sentimento de tipo, pô, eu só estou aqui fazendo o que me mandam fazer. Eu nem faço parte disso aqui. Ó, estou aqui, eu não faço parte disso aqui não. Estou aqui só cumprindo com a minha obrigação, amanhã eu estou indo embora. Ou seja, a pessoa não se sente parte da organização. E aí é impossível crescer dentro da organização se você não faz parte da organização. Então, quando eu entro numa determinada organização, uma determinada empresa, eu tenho que fazer parte dessa empresa. Ou seja, que a minha gentileza seja espontânea e não por ordem ou por um mandato de alguém. Que eu possa desenvolver as minhas funções com alegria e de forma espontânea. Todos os dias, fazer com alegria, de forma espontânea, doar, né? Ajudar os meus colegas de trabalho quando eu tiver com tempo ocioso. Isso faz com que o meu trabalho seja um trabalho espontâneo. Né? Então, não é ali uma mera obrigação. Então, eu faço parte da equipe. É tão gostoso quando a gente fala assim, não, eu faço parte da equipe. No Cotec a gente tem uma equipe maravilhosa, viu, gente? O Cotec, eu não falo pelos outros, né? Nós somos aí 18 unidades espalhadas no estado de Goiás. Mas o Cotec de Santa Helena, eu posso dizer para vocês que eu faço parte da equipe do Cotec de Santa Helena. Se eu estou aqui todas as manhãs com vocês, né, ministrando as minhas aulas, dando o melhor de mim para vocês, é porque eu faço parte de uma grande equipe. Não é por obrigação, mas eu me considero parte da equipe do Cotec Luiz Humberto de Menezes. E eu posso dizer para vocês que eu amo a minha equipe. Eu amo trabalhar com a equipe do Cotec Luiz Humberto de Menezes. São pessoas maravilhosas. Nosso diretor é uma pessoa maravilhosa. Nosso vice-diretor, uma pessoa maravilhosa. Nossas coordenadoras são pessoas maravilhosas. Né? Os professores, que são os meus colegas, são pessoas maravilhosas. Então eu falo para vocês que eu tenho muito orgulho e muita alegria em fazer parte da equipe Cotec Luiz Humberto de Menezes. Eu não estou, né, por obrigação, mas eu me sinto bem, eu já me sinto parte da equipe. Nós somos uma grande equipe trabalhando com um objetivo em comum, que é levar o aprendizado, né, a todas as pessoas espalhadas pelo estado de Goiás. E principalmente aquelas pessoas que às vezes não têm condição de pagar um curso particular, porque é muito caro. Então a gente foca em trazer, né, porque os cursos são gratuitos e a gente nos esforçamos para levar a todas as pessoas que precisam se qualificar para ter aí grandes oportunidades na vida no mercado de trabalho. Então
eu faço parte de uma grande equipe. Sou feliz em fazer parte dessa equipe. E isso é muito bom, porque a gente trabalha motivado, a gente trabalha alegre, a gente trabalha feliz, porque a gente faz parte de uma equipe. Não estou aqui por obrigação, mas porque eu amo o que faço. E eu amo fazer parte dessa equipe. Isso aqui é a minha vida. O trabalho em equipe também é muito característico do relacionamento interpessoal. O indivíduo precisa aprender a trabalhar dentro de uma organização. Isso aqui é muito sério. Se eu, né, faço parte de uma equipe, eu tenho que ter um bom relacionamento com essa equipe. E se eu não tenho um bom relacionamento, eu preciso aprender a ter bom relacionamento. Porque se eu não conseguir, eu não vou ficar, não engrena, né? Não engrena, não dá certo. Como que eu vou transmitir conhecimentos a um grupo de pessoas que eu não tenho um relacionamento? Eu preciso aprender a me relacionar com essas pessoas para que a gente possa ter boas ideias e colocar essas ideias em prática juntos, em comum acordo, para que a empresa cresça. Equipe é considerada um conjunto de um grupo de pessoas com habilidades complementares, comprometidas com as outras pela missão comum, em comum, objetivos comuns. Objetivos pela negociação entre membros envolvidos em um plano de trabalho bem difundido. Entende? São pessoas com conhecimentos diferentes, com habilidades diferentes, que trabalham em comum acordo, ou seja, eu tenho as minhas habilidades, os meus conhecimentos. Nós temos hoje, se eu não me engano, só no Cotec Luiz Humberto Menezes, nós somos 10 professores formados em administração. Cada um desses professores tem uma especialização diferente do outro. Um está focado mais para o lado de recursos humanos, outro está focado mais na área de contabilidade, outro na área financeira e outro na parte administrativa. Então, assim, nós somos vários professores. De repente, a gente faz uma reunião e a gente discute ideias de como a gente pode fazer para melhorar os cursos em cada uma dessas áreas. Na área administrativa, na área de recursos humanos, nas áreas de contabilidade, financeira, fiscal. E aí a gente a reúne e a gente conversa e cada um tem um conhecimento a mais em uma determinada área e a gente traz esse conhecimento e a gente faz, né, a gente une esses conhecimentos e a gente consegue, né, desenvolver melhor os cursos que nós trazemos para vocês. Então isso é muito bom, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos ter esse elo nessa comunicação, senão a gente não consegue engrenar, a gente não consegue obter grandes resultados. As empresas necessitam de funcionários qualificados e com desenvoltura, transformar um grupo em... Vou começar aqui de novo, eu me perdi aqui, gente. As empresas necessitam de funcionários qualificados e com desenvoltura. Transformar um grupo em equipe é um grande desafio. Os funcionários estão cada vez mais isolados uns dos outros. Possuem egoísmo e temem se aproximar. Possuem egoísmo e temem se aproximar demais de outro, temendo perder a vaga para o colega da mesma equipe. Gestores estão à procura de pessoas que pensam juntas, desenvolvem juntas e buscam crescimento visando lucros da empresa. Hoje em dia, funcionários estão sendo desligados por falta destas características. Ou seja, às vezes a pessoa ela tem um cargo dentro de uma determinada empresa e ela não quer transferir conhecimentos, porque ela pensa que se ela transferir o conhecimento que ela tem naquele cargo, a pessoa vai tomar o cargo dela. E é muito pelo contrário. Eu costumo dizer o seguinte: se você trabalha numa grande empresa, né, você precisa ter sucessores. Você precisa ter pessoas que vão te substituir, porque senão você também não cresce. Como que você vai deixar a sua vaga de trabalho,
para assumir uma vaga melhor se você não treinou ninguém, se você não instruiu ninguém, se ninguém sabe fazer o que você faz? Então, tenha empatia, né? Seja mais, assim, tenha menos medo e seja mais, tenha mais, como é que eu posso dizer? Tenha mais ambição em crescer, em ser maior. Aí você vai ensinar alguém, vai treinar alguém para assumir o seu lugar, porque se você precisar subir de cargo, vai ter alguém que faça a sua função. Agora, se você não treina ninguém, não ensina ninguém, com medo de perder, muitas vezes a empresa vai desligar esse colaborador, porque ele tem resistência em ensinar outras pessoas. E a empresa precisa que ele treine outras pessoas. E quando ele sair de férias? Quem vai cobrir as férias dele? Né? Quem que vai fazer o trabalho dele quando ele sair de férias? Então a gente tem que tirar esses medos. E outra, se você ensinou uma pessoa e essa pessoa faz melhor do que você aquilo que você fazia, é sinal que você foi um bom instrutor. Né? Isso também vai ter pontos positivos para você. Você pode crescer dentro da empresa. Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui. Muitos visam somente o salário no começo do mês ou os benefícios que a empresa pode oferecer a ele. É necessário abrir a mente, pensar e agir alto, ter ações que vão deixar a empresa orgulhosa em ter um funcionário que possua os valores da organização, proativo e faz acontecer nas áreas de atuação. Se você é aquele colaborador que trabalha unicamente para ter o salário no final do mês, você não vai crescer dentro da empresa. Não vai. Você vai fazer aquela função pela qual você foi contratado e se você fizer bem, você vai ficar nela pro resto da vida. Agora, se você for uma pessoa que não trabalha por salário, mas você trabalha por amor aquilo que você faz, ou seja, você faz com excelência, né? E você faz para que a empresa cresça, você faz aquilo que você foi contratado para fazer e faz mais ainda. Aí sim, você vai crescer dentro da empresa. Porque a empresa, ela está de olho em você. Ela sabe que você é um profissional que vestiu a camisa, a gente costuma dizer assim, vestiu a camisa da empresa. Aquele cara ali vestiu a camisa da empresa. Ele tem orgulho da empresa que ele trabalha. Então ele vai dar o melhor de si para aquela empresa. E aí sim, você vai crescer dentro da empresa. Agora, se você trabalhar só pelo salário, infelizmente você vai ficar na área que você está e dificilmente você vai crescer. Porque aí você nunca vai querer, né, fazer aquilo que você faz e algo mais. Você só vai ficar naquilo mesmo. Aquele negócio fechado ali, fazendo aquela mesma coisa todos os dias. Então a gente tem que ter essa mente aberta. Quando a gente entra num lugar, a gente não pode entrar e ficar acomodado. A gente tem que entrar, a gente tem que estudar, a gente tem que ir para uma faculdade. Não fique preso só naquilo que vocês estão fazendo. Ah, eu fiz um curso de qualificação, tá bom. Não, faça outros. Outros cursos de qualificação, outros cursos de capacitação. Se conseguir, né, for possível, entra numa faculdade, faz uma pós-graduação. Não pare, continue estudando e buscando crescer dentro da empresa que você trabalha. Doe o melhor de si, né, faça o melhor dentro daquela empresa e você vai crescer dentro da empresa. A comunicação é uma poderosa ferramenta capaz de transformar situações, resolver conflitos e também esclarecer fatos embaraçosos decorrentes do dia a dia, bem como, bem como ser gentil e educado no ambiente de trabalho. Então, gente, a comunicação é tudo, tudo na vida de uma pessoa. Se você tem facilidade de comunicar com as pessoas, você vai longe. Se você não tem, aprenda, lute, esforça-te para aprender a ter uma boa comunicação. Aprenda que você não pode ficar, né, caladinho num canto, esperando as coisas acontecer. Comunique, fale. A boa comunicação vai te levar muito longe. Além de influenciar os outros, uma boa comunicação contribui para a imagem de si mesmo. Né? Quando você é uma pessoa que tem boa comunicação, você sabe comunicar aquilo que você está sentindo, você sabe comunicar sobre uma nova proposta para que o ambiente de trabalho seja melhor, você sabe comunicar sobre uma nova proposta de conseguir mais clientes.
Então, quando você comunica bem, você consegue, né, interagir com outras pessoas, você consegue alguns seguidores, as pessoas vão querer te ouvir. Mas quando você não sabe comunicar, aí fica difícil. Às vezes você tem ideias excepcionais, ideias boas que iria revolucionar até o mundo, mas você nunca comunicou essas ideias. Você guardou elas só para você mesmo. E aí, infelizmente, não serve para nada, porque se as minhas ideias estão guardadas dentro de mim mesmo, não serve para nada. Mas quando eu exponho essas ideias, elas podem mudar o mundo. Elas podem mudar o ambiente onde eu sobrevivo, pode mudar o meu ambiente de trabalho. Em um ambiente de trabalho não é diferente. Saber conversar com o gestor e com a equipe de trabalho é necessário. Expressar ideias, expor opiniões, concordar com palavras e atitudes que vão levar a empresa a resultados positivos é essencial. Então, gente, quando nós trabalhamos dentro de uma empresa, uma das coisas que nós temos que ter na nossa cabeça é atitudes que levam a empresa a ter resultados positivos. Atitudes que levam a empresa a ter resultados positivos. Então, tudo que eu fizer dentro de uma empresa que trouxer um resultado positivo, eu também serei, né, visto pela empresa, porque eu trouxe um resultado positivo para a empresa. Agora, se eu ficar lá, não, eu só quero meu salário, não estou preocupado com nada não, empresa que se dane, só quero meu salário no final do mês e pronto. Aí eu não vou conseguir, né, fazer com que a empresa tenha resultados positivos. Então eu preciso fazer alguma coisa para que a empresa tenha resultados positivos. Se a empresa teve resultados positivos, consequentemente eu também vou ter. A comunicação é uma ferramenta muito poderosa para o comando. Tanto que é considerada uma das competências essenciais para o êxito profissional. Nos relacionamentos humanos tem o seu valor potencializado. Albuquerque 2012. Então são teorias, né, que a gente olha e fala assim, cara, esse cara, né, ele acertou de cheio aqui nessa teoria dele. Então a comunicação ela é uma ferramenta poderosa. Se nós tivermos uma boa comunicação, nós podemos influenciar outras pessoas, nós podemos conquistar, né, algo grandioso na nossa vida, a gente pode conquistar algo maravilhoso para a empresa. A empresa vai ter bons resultados quando ela tem pessoas que tenham boas comunicações. A dificuldade em expressar ideias ou falar em público existe e acompanha diversas pessoas. Isso aqui é normal, é natural, né? Se eu falar para vocês aqui agora, pessoal, vamos abrir as câmeras de vocês e vamos começar um debate aqui. Tenho certeza que 50% já sai na hora, porque não querem, porque tem dificuldade, né? Tem essa dificuldade, ainda não conseguiu vencer esse medo. Então, o meu conselho para vocês, vençam isso. Vençam essas dificuldades. Porque hoje você está tendo a oportunidade de aprender. Amanhã você vai ter que praticar. E se você não colocar isso no seu coração, na sua vida, e tentar fazer algumas mudanças para que você consiga, né, ter aí uma melhor comunicação, no dia de amanhã você sofre muito. Então essa dificuldade de expressar ideias, falar em público, a gente tem que tentar vencer essas dificuldades, essas barreiras, para a gente poder ter sucesso aí na vida profissional. Somente o fato do colaborador saber que precisa apresentar uma proposta em uma reunião ou expor uma opinião ou algo importante dentro de uma organização gera medo e ansiedade. Já observaram isso? Medo e ansiedade. Se eu falar para vocês assim, pessoal, vocês vão fazer um trabalho para apresentar para mim na próxima aula. Já começa um medo, uma ansiedade, dá dor de barriga e, nossa, é difícil, né? Então, muitas pessoas se deparam com essas dificuldades e a gente precisa, né, vencer essas dificuldades. O desenvolvimento pessoal de cada profissional é necessário. Aperfeiçoar nas habilidades propostas, deixar de lado o fato de não entregar o trabalho ofertado pela empresa. Então a gente precisa melhorar, a gente precisa desenvolver nesse relacionamento, a gente precisa desenvolver essa comunicação para a gente poder ter sucesso na empresa. Um assunto mal falado gera confusão de informações, tornando o ambiente de trabalho confuso e tenso. Assunto mal falado. Gente, isso aqui leva casais a se separarem. Um assunto mal falado. E aí, um assunto mal falado e não resolvido gera discussão. A discussão gera
palavras que machucam, que trazem dor, né, e se a gente não parar para analisar, a gente acaba, né, pedindo conta da empresa, a gente acaba sendo demitido por justa causa, por conta de um assunto mal falado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A união do relacionamento interpessoal com uma boa comunicação torna-se eficaz diante de uma organização que necessita de colaboradores fluentes e certos do seu papel no trabalho. Então, toda a informação ela tem que ser muito bem explicada, muito bem passada, para não trazer consequências, para não fazer confusão. O desenvolvimento de competências interpessoal exige a aquisição e o aperfeiçoamento de certas habilidades. Comunicação, facilidade de compreensão mútua. Então, nós precisamos desenvolver essas competências. Tá? Comunicação para facilidade de compreensão mútua. Nós temos mostras. Vamos aqui mais à frente. Existem vários elementos primordiais e fundamentais dentro da comunicação e que devemos utilizar no nosso dia a dia. Primeiro, elementos. Segundo Nasser, 2005, página 51. A estrutura comunicacional possui 4 características essenciais, tais como: emissor, está ligado à organização e quem inicia a mensagem. Meio ou canal de transmissão, ligado à ferramenta de comunicação, e o meio através do qual é transmitido a mensagem. Receptor, o público interno, a quem a mensagem é dirigida, e as respostas ou feedback, que são os resultados obtidos. Então, nós tivemos aqui, né, a pessoa que vai emitir a informação, o canal que será transmitida essa informação, se é uma reunião, né, se é num auditório, se é através de uma videoconferência, como que vai ser utilizado. O meio através pelo qual será transmitida essa mensagem. E o público, né, que é o receptor. Como que o público vai receber essa mensagem? Essa mensagem foi uma mensagem que trouxe uma satisfação. A mensagem foi clara. As pessoas entenderam. Aí vem o feedback. As pessoas vão dar o feedback sobre a mensagem transmitida, né, se foi uma mensagem clara ou não, se ficou alguma dúvida ou não. Por isso que a gente sempre fala para vocês, pessoal, tem alguma dúvida? Aí vocês dão o feedback. Aí vocês falam, não, não tem. Ou temos. Então a gente vai explicar um pouco mais. Então esse é o feedback. Eu estou transmitindo para vocês uma mensagem. Através do quê? Através do Google Meet, né? Através de uma videoconferência, através de uma apresentação. Vocês são os receptores. Aí no final a gente faz o feedback para ver se vocês entenderam ou não. Se houve alguma dúvida e a gente esclarece essas dúvidas. Obstáculos. Algumas palavras transmitidas não possuem o mesmo significado para o emissor e o receptor. Surgem então problemas devido a diferenças de interpretação. Gente, isso aqui é muito importante. Por isso que eu sempre procuro usar palavras mais simples possíveis. Porque quando você usa de palavras mais simples possíveis, todas as pessoas entendem. Aquele que é mais graduado vai entender e aquela pessoa que tem menos graduação também vai entender. Então eu preciso usar palavras, né, que vocês entendam. Não adianta eu começar a falar aqui, né, de palavras bonitas, né, que estão aí, são sinônimos de bela vista, são sinônimos de como você é importante. Não. Eu vou usar palavras mais simples possíveis, né, para que vocês tenham maior compreensão. Para que a importante comunicação exerça o seu papel dentro das empresas, é necessário as ferramentas citadas acima. Através delas, as pessoas terão mais facilidade de transmitir suas ideias e opiniões e também ouvir o que está sendo falado. A valorização do seu quadro de pessoal é primordial para que a empresa cresça
e dê frutos através disso, e os colaboradores se tornaram mais satisfeitos e comprometidos com o seu trabalho e com as atividades designadas. Vamos aqui um pouco mais à frente para a gente já concluir. Para a Agenti, 2006, página 159, a comunicação interna no século XXI envolve mais do que memorados e publicações. Desenvolve uma cultura corporativa e ter o potencial de motivar as mudanças do organizacional. Me perdi aqui, né, gente? Vou ler de novo. Me desculpe. A comunicação interna do século XXI envolve mais do que memorados e publicações. Envolve desenvolver uma cultura corporativa e ter o potencial de motivar a mudança organizacional. O ideal é envolver os colaboradores certos da área certa e no local correto. Resultados positivos virão e uma gestão mais eficaz irá surgir. Baseado no conceito acima, se entende que a comunicação interna exerce um importante papel dentro das empresas. Através delas, os colaboradores executam suas funções de forma mais objetiva, de acordo com os negócios da organização. Para Dublin, 2003, os canais formais de comunicação são os caminhos oficiais para o envio de informações dentro e fora da empresa, tendo como fonte de informação o organograma organizacional, que indica os canais que a mensagem deve seguir. Então, geralmente, quando a gente fala dessas mensagens que serão transmitidas dentro das empresas, a gente fala desse organograma organizacional. A gente tem o título da mensagem, aonde essa mensagem será transmitida, a quem essas pessoas será transmitida, né? Essa mensagem será transmitida, quais são os objetivos dessa mensagem a essas pessoas que são os receptores, estão recebendo essa mensagem. Quais são, né, os objetivos da mensagem? Onde a gente quer chegar com essa mensagem? A metodologia utilizada nesse trabalho foi pesquisa de campo, né? Isso aqui ele está falando esse aqui era um artigo, né, que a gente pegou para a gente poder passar para vocês, e foi a questão do uso do questionário, né? Aqui a gente já conclui também. Eu peguei esse artigo, achei ele muito importante e eu queria compartilhar ele com vocês. Bom, alguma dúvida, pessoal, até aqui? Minha não. Bom, então nós vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a vocês. Foi uma aula bem puxadinha aqui, mas né, com efeitos positivos. Acredito eu que vocês tiveram oportunidade aí de, digamos assim, de fortalecer, né, o conhecimento que vocês tiveram aí ao longo do curso de vocês. A gente vai encerrar por aqui então a nossa aula de hoje. Na aula de amanhã a gente vai passar uma atividade para vocês. Meu computador aqui travou tudo, gente. Só um minutinho, pessoal, que a gente já vai encerrar. Bom, pessoal, essa comunicação ela é muito importante, né? Como vocês viram na aula de hoje, a gente falando aí sobre a comunicação, ela é muito importante na nossa vida, a gente saber se comunicar, conversar com as pessoas, interagir, né? Trazer novos conhecimentos, aprender novos conhecimentos. Tudo isso é muito bom para a nossa vida. A gente precisa lutar. Às vezes a gente tem dificuldade de comunicar. Às vezes tem dificuldade até de falar um bom dia.
Isso é normal, é natural. Muitas pessoas passam por isso. Mas a gente precisa vencer esses gigantes. Eu costumo dizer que são gigantes, que se levantam todos os dias. E a gente precisa vencer esses gigantes. Né? A gente precisa vencer esse gigante da comunicação. A gente precisa vencer esse gigante de que tenta nos tirar, né? Que tenta nos envergonhar. Assim, envergonhado assim. Pode falar, Joana. Professor, Oi. quando eu era mais nova, eu tinha tanta vergonha, que eu passava assim de cabeça baixa pelas pessoas. Agora, eu dou bom dia até para os cachorros Olha que na maravilha, né? rua. Venceu o gigante, né, Joana? Nossa, melhorei bastante. Agora eu sou bem, graças a Deus, comunicativa. E, Não tem. me conta uma coisa, era bom no passado ou hoje a vida melhorou? Melhorou bastante, muito. Então, pessoal, nós temos aí o exemplo, né, da Joana, falando das dificuldades que ela tinha e hoje, né, ela leva uma vida melhor porque hoje ela comunica melhor com as pessoas. Isso traz uma alegria para a alma da gente. Eu nunca tive muita dificuldade, eu sempre fui um menino, assim, bem conversador, bem desinibido, desde o primário. Eu sempre conversava muito e eu tive umas dificuldades lá na primeira série, na segunda série, porque eu tive umas professoras e elas eram, assim, professoras que não tinham muito, não gostavam muito do que fazia. Elas iam na sala de aula passar um tempo ali com os seus alunos. Então, acaba que eu tive algumas dificuldades no primeiro e no segundo ano, lá no primário, mas depois eu mudei de escola para uma outra escola, peguei uma professora que amava o que fazia, e aí eu vou falar para vocês, foi show de bola, aprendi muito com ela, e eu posso dizer que hoje, né, eu me lembro ainda de tudo que ela me ensinou, lá na terceira série, na quarta série, eu estudei com ela na terceira e na quarta. E até hoje eu me lembro dessa professora, o nome dela é Ruth. E eu posso dizer para vocês, foi um dos melhores professores que eu já tive, porque foi lá na infância, quando eu estava ali todo detonado por conta de professoras lá do primário, que não tinham paixão por aluno. Para vocês terem ideia, eu chegou ao ponto de eu jogar uma cadeira na professora, porque ela judiava muito de mim. Eu era um menino custoso, mas assim, não precisava dela judiar, né? Porque antigamente as professoras eram bravas, elas pegavam a régua, elas vinha na costela assim, pinicava, dava tapa na cabeça. E aí um dia essa professora, né, me deu um beliscão assim na costela e eu fiquei muito bravo, saio chorando, peguei e eu ia sair na porta, ela me cercou para mim não sair, eu peguei uma cadeira e joguei pro lado dela, ela saiu correndo, aí eu peguei e fui embora. Foi a última vez que eu fui nessa escola. E aí meu pai mudou eu de escola, e aí a minha vida mudou 100%. Aí eu encontrei professores que tinham paixão pelo que faziam. E aí a minha vida mudou. Né? Aí a professora me ensinava, eu aprendia. Né? E aí da terceira série, terceira, quarta, quinta para frente, né, foi maravilha. Então eu nunca tive muita dificuldade de comunicar, mas eu vivi com muitas pessoas e vivo até hoje com muitas pessoas que têm muita dificuldade, que têm muita vergonha. Né? Quando eu conheci a minha esposa também tinha muita dificuldade. Quando falava que ela ia ter uma oportunidade para palestrar ou para fazer alguma coisa, ela ficava ansiosa, com medo. E aí eu, não, calma, fica tranquila, você vai conseguir, você vai chegar lá, você vai dar conta, levanta a cabeça, né? Não demonstre que você está com medo, que você está com vergonha, levanta a cabeça, faz de conta que está tudo bem, por mais que lá dentro esteja abalado, né? Mas levanta a cabeça, as pessoas, né, quando vão falar com você, elas vão sentir firmeza em você, porque sabe que você está de cabeça levantada, olho no olho, né, e fala o que tem de ser falado. Então as pessoas sentem que você está falando algo ali que vai fazer toda a diferença. Mas se você baixar a cabeça, ficar naquela vergonha, naquela dificuldade, as pessoas nem vai dar muito moral para você. Parece que isso é uma coisa que machuca ainda mais. Então tente ser forte, ainda que lá dentro o coração esteja batendo forte, ainda que lá dentro você esteja, né, querendo desistir, querendo voltar, mas aí você fala, não, eu vou ser forte. Eu vou levantar minha cabeça e eu vou falar o que tem que ser falado, eu vou passar a informação da forma que tem que ser passada e as pessoas vão acreditar, porque é uma verdade e ela precisa ser falada de forma coerente. Eu vou lá e vou fazer. Então levanta a cabeça e faz. Né? Você vai ter êxito,
na comunicação. Agora, se você baixou a cabeça, não, desvia o olhar, isso não passa segurança na hora que você está falando. Sempre procura olhar olho no olho, né, e fala aquilo que você sente. Passa tudo aquilo que você sente. Né? Se você tem que passar uma informação, passe essa informação com segurança. Não fique oscilando nas informações que você passa. Se você vai fazer uma entrevista de emprego e você fica oscilando muito, desviando os olhares, você perde a vaga de emprego. Então, olho no olho e fala, né, tudo que você já fez e tudo que você pretende fazer para somar com essa empresa. Mas fale isso com muita firmeza, com muita tranquilidade, que você vai conseguir essa vaga de emprego. Então, tenha um posicionamento. Eu costumo dizer que toda pessoa tem que ter um posicionamento. Eu ensino isso para meus filhos. Meus filhos, eles cantam em lugares com 30, 40, 50, 100 pessoas, eles cantam, eles conversam, eles brincam, e eles já são desinibidos, porque a gente já coloca isso na vida deles desde criança. Então, para que no futuro eles não venham sofrer com isso, porque é muito difícil, eu sei que é. Né? Mas você vai levantar a sua cabeça, né? E você vai conseguir. Pense nisso, você é forte. Pense nisso, você é uma pessoa especial. Pense nisso, você é capaz. Você é capaz de fazer tudo que você quiser. Mas você precisa acreditar nisso. Porque se você não acredita, como que as pessoas vão acreditar? Então, gente, acredita em você. Acredite no seu potencial. Você vai conseguir, você vai chegar, você vai alcançar e você vai ser muito feliz nas suas conquistas. Alguém mais deseja falar, comentar? Eu, professor, eu sou igual você, eu falo mais do que qualquer coisa necessária. Como eu moro em Santa Helena, eu vou todos os dias para Rio Verde, para a faculdade. Aí a gente encontra diversas pessoas no decorrer do dia. Minha turma fica, tipo assim, colegas meus que vão comigo, que me conhecem, tipo assim, tem hora que a gente senta com pessoas que a gente nunca nem viu, né? Aí o pessoal, quando senta com alguém, vem calado, né? Eu converso mais do que tudo. Aí quando a gente desce no ponto, o pessoal olha assim, não, você nem conhecia a pessoa, você estava conversando, aí, o que que tem? Aí eles falam assim, qual era o nome dela? Eu falei, esqueci de perguntar. Eles falam, não, não é possível. Igual na faculdade também, quando eu passo por alguém conhecido ou pelas pessoas da limpeza, eu cumprimento, eu converso. Aí minha mãe fala assim que nunca viu uma pessoa igual eu. E meu irmão, ele é mais acanhado do que eu. E ele trabalha em área comercial. Aí tem hora que ele tá conversando com o cliente alguma coisa, eu olho pra cara dele, solta, conversa com o cara. Ele é uma pessoa comum, mesmo que você quer vender o seu produto, não precisa estar fechado assim. Aí ele vai, respira, entra de novo, conversa com o cara até dar certo. Isso é muito bom, Prisciane. Parabéns. Obrigada. Então, gente, a gente precisa disso. Isso faz bem para nossa vida. Pode observar, a Prisciane ela é bem espontânea. Sempre nas aulas que ela participa, ela é bem espontânea, assim, bem alegre, assim, né? Transmite, assim, passa uma alegria, assim, uma firmeza no que fala. Isso é muito bom. Né? Se eu tivesse uma empresa e fosse contratar um colaborador e ele me passasse essa firmeza, eu contrataria na hora. Então isso é muito bom, mas quando a gente fica tímida, assim, acanhada, e às vezes você senta perto de alguém, aí você ganha até o título de metido, metida besta, que não conversa com ninguém, vai ganhando vários títulos, né, de pessoas que várias discriminações. Então, lute contra você mesmo, lute contra a sua natureza, né, lute contra essa sua dificuldade e saia dessa dificuldade. Você é capaz. Eu acredito em você. E você acredita? Se você acredita, então você vai levantar a cabeça, né? E quando você sair na rua hoje, a primeira pessoa que você vê, você vai falar: oi, bom dia, ou boa tarde, tudo bem? Vai dar um sorriso e vai embora. Certo? Um forte abraço. Muito obrigado pela participação de vocês. Tenham todo um excelente dia. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor. Obrigada